Eu falei ontem na Placar que conhecendo, né, como atua, como trabalha o pai do Gerson, o seu Marcão, não era muito difícil imaginar que o Gerson, depois de sair do Fluminense, quando volta ao Brasil, volta para o maior rival, o Flamengo. Depois vai embora, volta para o Flamengo. Tu sempre saindo, né? Ah, tem dinheiro ali? Vou lá. Vou fechar com outro clube. Aí volta para o Flamengo. Aí vou de novo. Aí volta para o Flamengo. Agora vai para o Zenit, nem esquentou o banco lá, né? Se lesionou, mal jogou, tem 3 meses, cara. Ele estava jogando o Mundial pelo Flamengo, agora está sendo cogitado que ele vai para o Palmeiras. Aí tá aí, ó. Torcedor do Palmeiras, Leila Pereira, já posso ir buscar ele no aeroporto? E o Gerson curtiu o comentário, mais de 2 mil respostas curtidas e tal. O pessoal botou aqui, ó. Já havia mais de 10 mil comentários até pouco tempo atrás. Galera já tá ligada, já viu. É isso aí, gente. Eu falei, não é surpresa nenhuma, tá? Hoje em dia, quem tem poderio financeiro no Brasil? Flamengo, Palmeiras. Saiu do Flamengo com o Marcão lá brigando, atleta Marcão brigando lá, né? Essa situação do atleta Marcão, uma situação ruim lá, saiu numa situação meio estranha com o BAP, com o presidente do clube, não vai voltar pro Flamengo. Ele vai para onde? Ele vai para onde tem situação financeira boa também, não é SAF, mesma coisa. Flamengo e Palmeiras, nesse sentido, os dois não são SAF, e aí não tem o que falar, né? O Andreas Pereira queria vir pro Flamengo. O sonho dele era voltar pro Flamengo, diz ele, né? Queria vir pro Flamengo. O Flamengo contratou o Saul, não quis contratar o Andrés, ele foi para onde? Ele foi pro Palmeiras. O Gerson, e ele saiu por questão financeira, venda alta e tal, não sei o que, pagaram a multa lá que já colocaram naquele valor que queriam tirar ele do Flamengo. Mas aí, ó, agora, com certeza muitos torcedores do Flamengo, esse daí é unanimidade, mas realmente, no Brasil, só Flamengo ou Palmeiras. E ele, para voltar, ele vai voltar para o Palmeiras. Pode ser que vá para a Arábia? Pode ser que vá para a Arábia, mas está curtindo o comentário aí, está doido para vir para algum clube do Brasil para poder pegar a vaguinha na Copa do Mundo. Então você que chegou vindo do vídeo anterior, eu já convido você a se inscrever no canal, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Você chegou aí, com certeza sabe que amanhã tem R$1 milhão no QR Code aí dos e-books do Pix do Milhão. Você pode garantir o seu muito barato. Fora isso, né, a gente lembrando aí que você pode também jogar com responsabilidade, que é para maiores de 18 anos, a diversão não é investimento. E também nossos outros patrocinadores, Caravana do Haroldo, Mais Cabelo, AIP Flórida, Vivi Homes Orlando, todos aí no comentário fixado. Então vamos logo já, sem enrolação, falar da notícia com relação a Flamengo, recuperação de jogador e tudo mais. A gente já vai trazer todas as principais notícias para vocês aqui, que não são com relação àquelas confusões. Aí depois eu vou ler os comentários dos torcedores, tá? Segundo o jornalista Rodrigo Lima, do Coluna do Fla, o meio-campista Saul participou normalmente do treino de ontem com o elenco, né, o treino da tarde da quarta-feira, participou normalmente do treino com o elenco, tá, no CT Ninho do Urubu. O espanhol ficou de fora da derrota para o Bahia. É impressionante quando não joga Jorginho e Saul, como o Flamengo perde ponto, né? Quando os dois estão juntos, a situação é diferente, essa é a realidade. Números deles são impressionantes. Ele ficou de fora por conta de dores no tornozelo esquerdo. Como nenhuma lesão foi detectada, notícia boa, espetacular, nenhuma lesão foi detectada no Saul, a ausência ocorreu apenas por precaução para evitar qualquer tipo de agravamento. Então, Saul não está lesionado, já treinou normalmente com o grupo, o que é muito importante para a gente, né, porque o Saul, com certeza, em campo é muito importante. A gente teve aí o Júlio Miguel Neto trazendo uma exclusiva sobre o Wallace, que, em busca de evoluir a parte mental, o Wallace contratou um psicólogo que ajudou o Luiz Henrique, ex-Botafogo. O cara é muito bom, tá, gente? Esse cara é muito bom. Já acompanho o trabalho dele, ele é muito bom. E é muito bom que o Wallace, tá? Essa situação é muito importante, que ele assuma realmente o problema e procure resolver. Isso já é um passo muito grande, é um passo importantíssimo do Wallace, tá? Então, ele passará a ser acompanhado pelo mental coach Cleiton Carvalho, profissional reconhecido por trabalhar o equilíbrio emocional
e o foco de diversos jogadores, entre eles Luiz Henrique, ex-Botafogo e atualmente no Zenit da Rússia. A decisão reforça o compromisso de Wallacian em crescer profissionalmente e fortalecer o aspecto mental, buscando aí transformar o episódio recente em um ponto de virada positivo em sua trajetória no clube e no futebol. Tinha falado para vocês que ele sabia que tinha errado, que ele ia tentar dar a volta por cima, fazer de tudo para dar a volta por cima, e isso é muito importante. É muito importante, tá? Olha só, a gente teve o ex-dirigente do Flamengo, o Bruno Spindel, relembrando a saída do Dorival Júnior. Ele deu entrevista ao GE e ele falou assim, ó, a conversa com o Jorge Jesus foi depois de não renovar com o Dorival. A escolha nunca é só nossa. Ele foi campeão da Copa do Brasil e da Libertadores. A gente não chegou a um acordo financeiro. O início da conversa foi muito duro. O procurador dele que conduziu foi muito duro financeiramente. Em um determinado momento, nós vimos que as coisas não iam se aproximar de avançar. Tiveram questões técnicas que eu me reservo o direito de não comentar. A gente optou por tomar outro caminho, quando viu que o caminho do acordo, na nossa visão, ia ser muito complicado e difícil. Falaram do Vitor Pereira, ele foi muito vencedor em Portugal, na China, na Grécia, treinador de altíssimo nível. Ele tem as melhores referências possíveis de quem trabalhou com ele, treina bem o time em todas as fases, tinha ideias de time pressionante, que ficasse com a bola, que tinha a ver com o que a gente pensava esportivamente para o Flamengo. Ele estava encerrando o contrato com o Corinthians, ele era o treinador que a gente achava adequado naquele momento para o Flamengo. As coisas acabaram não dando certo e a gente tomou a decisão de trocar o Vitor Pereira, tá? Então, a explicação aí da saída do Dorival e da chegada do Vitor Pereira, tá? E a gente também teve aqui uma declaração importante, né, que o ex-diretor executivo de futebol, Bruno Spindel, revelou que após as eleições sugeriu a contratação de alguns nomes para o ataque do Flamengo, entre eles eu vou trazer aqui nomes galácticos, tá? Então, após a eleição, indiquei nomes para reforçar o ataque, como Gabriel Jesus, Yuri Alberto, Vitor Roque, Cúcio Hernandes e Luiz Soares. A gente trouxe o nome do Cúcio aqui, vocês lembram? Pois é, né? O Luiz Soares também foi falado, o Gabriel Jesus, a gente falou aqui também que realmente procedia. Ele fala aqui também, alertei sobre contratos próximos do fim, como os do Pulgar, Varela, Cleiton, Matheus Cunha, e sobre os outros contratos, como os do Gerson, Arrascaeta e Pedro. Eu já tinha passado para o BAP alguns dias depois da eleição, que tinha a possibilidade do Jorginho vir. Desde abril de 2024, o Dudu, intermediário, estava mandatado, para negociar a vinda dele para o Brasil. Eu e Felipe conversamos sobre o Jorginho no ônibus depois da final da Copa do Brasil. Poderia contribuir mais, mas entendo a chegada de um novo diretor com outro perfil, mais técnico. O meu é de tomada de decisão, gestão e formação de elenco. Vários profissionais formados do clube hoje estão espalhados por grandes equipes, o que mostra a base deixada. São perfis diferentes e compreendo perfeitamente a escolha. Agradeço a confiança lá de trás, né? Então, ele agradecendo acima de tudo e tal, mas fez questão de deixar claro que alguns nomes ele havia deixado já encaminhados, algumas situações encaminhadas no Flamengo que o Boto fechou depois, e que tinha sugerido o nome do Jorginho ao Felipe antes. Aí um pouco até de vaidade, né? Aí um pouco de vaidade, quando ele quer dizer que ele sugeriu antes e que o Boto só continuou, alguma coisa assim, tal, que já tinha avisado ao Felipe. Mas tudo bem, gente, isso é passado, né? E é importante a gente avaliar de agora em diante, tá? Ele falou também sobre valores de contratação, da contratação de Alcaraz, e destacou o pouco tempo do meia no Flamengo, tá? Olha só, o valor, o valor a gente acertou. Se você for ver, ele foi por quase esse valor da Argentina para a Europa. Fez uma boa temporada no Southampton, na Premier League, que é a liga mais competitiva do mundo. A gente já tinha tentado contratar ele algumas vezes. Acho que ele saiu muito rápido do Flamengo, jogou 3 meses, depois saiu, de uma forma acelerada, sem deixar maturar o jogador e criar mercado para ele. O valor foi quase o mesmo do valor que o atleta foi comprado, então o preço foi correto. Foi um jogador aprovado pelos scouts, que podia cumprir várias funções, tanto que está jogando na Premier League. Acho que ele precisava de mais tempo para desempenhar, tanto que foi para o Everton e jogou uma série de jogos como titular.
Eu respeito a decisão e decisões nunca são fáceis de tomar, mas não acredito que a contratação dele tenha sido um erro. O Caraz foi contratado, então, por 110 milhões em agosto e foi vendido em maio de 2025 por 115 milhões fixos, né? Também teve a variação cambial. O Flamengo não perdeu dinheiro, tá? Pelo menos a gente lendo isso aqui, o Flamengo não perdeu dinheiro. Então a gente traz aqui também para vocês a situação do... a gente já falou do Saúl, do Wallace, a situação de saídas do Flamengo, tá? Jogadores saindo, inesperado, promessa aí de saída, o João Alves rescindiu, tá? Com o Flamengo titular da equipe sub-20, rescindiu amigavelmente o contrato com o Flamengo, a exemplo do Felipe Tereza também, mas o Felipe Tereza teve indisciplina e tudo mais, e acabou assinando com o Palmeiras. Então o João Alves, volante, tá? Teve o seu vínculo que iria até dezembro de 2025, era o seu último ano como atleta rubro-negro, ele teve seu vínculo, então, rescindido amigavelmente. O clube entendeu que a negociação seria uma boa oportunidade para preservar parte dos direitos do jovem, que recebeu e aceitou uma proposta do Al-Wasli, né, dos Emirados Árabes. Com o acordo, o Flamengo evita a saída sem retorno financeiro e mantém 30% dos direitos econômicos do João Alves, informação do Guilherme Flazoeiro e Flabase. A gente tem ainda o Flamengo dando um balão, né? Aconteceu recentemente de jogador como o Felipe Tereza sair do Flamengo e ir para o Palmeiras de graça. Agora o Flamengo faz o contrário. Agora o Flamengo, informação do Flabase e Flazoeiro também, que o Flamengo acerta com o goleiro de 17 anos vindo do Palmeiras. O Flamengo acertou a contratação do goleiro Pedro Henrique, de 17 anos, que chega com um contrato válido até por 2 anos. O jovem arqueiro desembarca de graça após deixar o Palmeiras, clube que manteve 30% dos direitos econômicos de olho em uma futura possível venda. O Pedro chegou ao Ninho do Urubu no fim de setembro e já faz sua estreia com o manto sagrado nesta quarta-feira na partida contra o Resende pela Copa Rio Sub-17. Então o Flamengo tirou o goleiro do Palmeiras, tá? O Palmeiras tirou o Felipe Tereza do Flamengo, o Flamengo tirou o goleiro do Palmeiras agora, mas o Palmeiras já teve um lucro recente com o Richard Rios, que o Flamengo deu mole. O Flamengo não pode continuar dando mole, perdendo jogador para o Palmeiras. Essa é a realidade. O Palmeiras perdeu agora esse rapaz, mas é a realidade, tá? A gente está aqui, então, trazendo todas essas situações e a gente percebe aqui também os comentários dos torcedores sobre a questão da Libra ter recuado, né? A gente já trouxe aqui a declaração do Fabrício Kika no último vídeo. E aí o torcedor aqui, o R2P81, irmão, melhor coisa seria o Flamengo se livrar deles. O MTNHRV, melhor gestão. O Willy Souza, eles perceberam que vacilaram e o Flamengo tem razão. Olha aí. O Ian Costa, estão precisando do dinheiro. Ai, meu Deus do céu. Estão precisando do dinheiro. Percebeu que o Flamengo não ia baixar a cabeça para eles e agora estão com medo. O Rudinei Vidal Ribeiro. O Palmeiras não é o maior nem em São Paulo, quanto mais entre os maiores do Brasil. Pois é, ainda mais torcida, relevância, audiência, chega a ser ridículo.